Boa tarde. E hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que trata-se de um pedacinho do Sermão do Monte, um trecho no qual Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Então, hoje nós vamos falar da primeira delas, que está no capítulo 7. Quando Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. E aí nós vamos pegar só mais um textinho aqui para a gente entender um pouquinho. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam em disputa nesse momento aí. Jesus então chamou uma criança e colocou-a no meio deles e respondeu: em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza dessa criança não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa, a mim é que estará recebendo. Isso está em Mateus 18, versículos 1 a 5. Bem, vamos nos entender um pouco. Quando Jesus fez esse, que é considerado, vamos dizer assim, a parte do Evangelho mais importante e talvez a parte principal, o cerne principal da doutrina espírita, quando ele falou esse sermão do monte, foi no momento em que, logo após assim, ele ver um dos discípulos dele dizer a 3 pessoas especificamente que tinham ido procurar, porque eles também queriam participar daquela Boa Nova, que se chamava As Ideias do Cristo, né? A Boa Nova. Tem até um livro que fala sobre os bastidores dessa parte toda aí do Sermão do Monte e de várias passagens do Cristo, que foi psicografado pelo Chico Xavier e cujo nome é A Boa Nova. É um livro psicografado através do espírito de Humberto de Campos, um literato, né? Então ele explica ali que Jesus, Levi, que depois é Mateus, né? Um dos evangelistas, um dos que escreveu o Evangelho sobre as passagens do Cristo, ele disse para 3 que vieram procurá-lo, que também queriam participar, né, da Boa Nova, da pregação e de estar junto ali. E ele diz assim: mas todos são bem-vindos, mas vocês, como é que vocês, aí olha para um e deslizando, você aleijado como é que vai participar, né, da pregação? E você, diz para o outro, a sua família ele abandonou por causa dos seus problemas. E para o outro ainda, né? Você está cheio de dívidas, cheio de problemas. Como é que vocês vão participar do reino? Ele tinha ainda uma ideia, depois ele mudou muito, né? Tanto que é um dos grandes evangelistas, né? E ele era um coletor de impostos, então ele tinha uma mente diferente, né? E ele era talvez o mais rico dos apóstolos do Cristo, porque Cristo foi buscar pessoas comuns, pessoas simples, pessoas pescadores, né? E junto com eles veio Jesus, foi buscar Mateus. Aí Jesus diz para ele, né? No entanto, Levi, naquela época, né? Nós temos que considerar, né? Temos que ser amorosos, né? Com os deserdados do mundo. E é nas derrotas da sorte que as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus.
muitos de nós estávamos lá, ouvindo, provavelmente, os sermões, ouvindo as pregações do Cristo. Assim como estávamos também depois, quando renegamos o Cristo lá, né? Quando Pilatos tenta ainda salvar o Cristo e diz: escolham entre o ladrão e este homem, né? E todo mundo aqui para este homem, e escolhemos naquela época o ladrão. Hoje talvez a gente esteja aprendendo sobre isso, porque nós precisamos tomar uma posição. A escolha é feita agora, nesta encarnação, neste momento em que nós estamos vivendo. A quem nós queremos seguir? A este ser iluminado que esteve aqui, um Cristo, portanto, um espírito extremamente adiantado, um espírito que já morava nas hostes mais elevadas dos mundos que nós conhecemos, né? Ele já estava nos mundos, era um espírito perfeito. Ele veio aqui para nos dar um empurrão, né? Veio aqui por amor. Veio aqui porque ele é o governador espiritual do planeta. Já era desde a conformação do planeta. Ele já estava lá há 6 bilhões e meio de anos atrás. 4 bilhões e meio de anos atrás, mais ou menos. Então, nós temos que considerar este ser e considerar o que ele fala, o que ele falou. Né? Temos que aprender com ele, porque outra oportunidade de ter um ser desta envergadura moral aqui na Terra, nós não vamos ter mais. Ele foi aquele que chama Cristo Consolador, mas nos deixou e disse que pediria ao Pai que enviasse um novo Consolador, que este Consolador nos explicaria as coisas, né? E que estaria conosco para sempre. Ele estava falando de uma doutrina, né? Não estava falando de um homem, ele estava falando de uma filosofia, de uma doutrina, de um pensamento moral, de uma doutrina que viesse nos explicar que somos espíritos imortais, que temos várias existências, que existe muitas moradas na casa do Pai, como Cristo falou, mas veio explicar o que era isso, né? E veio nos dizer que existem vários mundos e que esses mundos acolhem seres em vários graus de evolução e que existem moradas, as mais diversas, espirituais. Então, principal é consolação, né? Nós não morremos. Nós somos espíritos imortais. A gente tem várias oportunidades de estarmos aqui. É uma doutrina da esperança, porque nos diz que nós, ao mesmo tempo que estamos aqui, passando por dores e sofrimentos, nós temos razões e motivos e causas. Não existe um efeito sem causa, não é? Tudo tem uma causa. A causa, provavelmente, a maior parte delas, são coisas que a gente deixou lá para trás, que ficaram mal resolvidas, né? Que a gente ou fez algumas coisas que não foram as melhores, ou deixou de fazer, e que a gente agora tem a oportunidade de resolver aqui, de nos reequilibrar com pessoas que nós nos desequilibramos atrás, não é? De rever situações, de rever formas de relacionamento, né? É por isso que às vezes a gente está com pessoas que não são as pessoas mais afins espiritualmente nossas, mas que são as pessoas que nós necessitamos estar
Então aí vocês estão pensando, bem, ela está falando lá que Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. E agora está falando uma outra história, né? Mas é que é para a gente entender um pouco que quando ele falou lá atrás, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava falando e nos dando, vamos dizer, um rumo, né? Ele estava dizendo que aqueles que têm, vamos dizer, estão em marcha, né? Que têm a virtude e de se transformarem através da mudança de adquirir, da aquisição das qualidades necessárias para isso, são aqueles que vão mudar internamente, vão acessar o reino de Deus, que não é um local no mundo, né? O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos filhos de um Pai, somos parte da divindade, somos parte da criatura que nos criou, né? Existe um Pai, existe filhos, que somos nós. Mas nós não somos separados, nós fazemos parte deste reino. E o reino que nós vamos conquistar não é um local. Nós não vamos conquistar, vamos para o reino de Deus e está lá então um rei, um soberano, sentado nessa poltrona, aquele homem velho de barba, né? E estaremos à direita dele, naquele reino, naquele paraíso. Isso é uma figura de linguagem que foi usada, porque o reino a que o Cristo se referia é a nossa transformação interna. É quando a gente se dá conta que os pobres de espírito que ele falou são aqueles que têm a humildade. São os humildes, são os simples. São aqueles que efetivamente já superaram essa questão da soberba, da arrogância, do orgulho, né? De se sentirem melhores que os outros. A gente não está falando aqui de pobres de espírito no sentido de destituídos de bens. Não, está falando de pobreza de espírito, de pobreza de arrogância, de pobreza de orgulho. É num outro sentido. Que muitas das vezes a gente tem dificuldade de aprender, não é? Todas as grandes lições do Mestre, e grande parte delas se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, as morais, né? Elas têm um sentido muito mais profundo do que esse que a gente tem acesso. Porque vejam, quando ele fala lá, a primeira bem-aventurança, né? Pobres de espírito, né? Bem-aventurados sejam vocês. Quer dizer, bem-aventurados, felizes, aqueles que estão em processo, em movimento. Por quê? Que tudo no universo está em marcha, está em movimento. Nada está estagnado.